Bom, irmãos, então nesse cântico, como nós começamos a estudar semana passada, Zacarias ele está louvando a Deus depois daquele tempo que ele passou sem falar nada. Depois que o João, seu filho, nasce, as primeiras palavras que saíram da sua boca foram esse cântico profético que está aqui registrado. Nesse cântico, Zacarias ele está louvando a Deus pela poderosa salvação que o Senhor, que Deus estava trazendo, que iria trazer, né, por meio de Jesus ao seu povo. Nós vemos que essa salvação tem um aspecto físico. Nós vemos no versículo 71, quando diz ali, para nos libertar dos nossos inimigos e da mãos de todos os que nos odeiam. Então tinha essa expectativa que o povo tinha dessa salvação que o Messias traria para o povo, libertando eles, tornando a nação de Israel uma nação independente, né? Livrando eles do poder do Império Romano. Então tinha esse aspecto físico dessa grande salvação que Jesus traria, mas especialmente um aspecto espiritual, como é até mais enfatizado nos versículos 68 e 69, quando diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Quando nós olhamos para o versículo 77 ao 79, fica até mais claro que essa salvação que ele está se referindo é num aspecto espiritual mesmo. Olha o que diz o versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas, nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então Zacarias aqui ele está louvando a Deus por essa grande salvação que está vindo ao povo por meio do Messias, que tem esse aspecto físico, que vai ser cumprido por Cristo, especialmente no futuro, libertando realmente o povo, mas especialmente essa salvação espiritual, a libertação e a remissão dos seus pecados. Nós vimos também, semana passada, que nesse louvor aqui de Zacarias, ele está louvando e contemplando, louvando a Deus por causa da fidelidade que Deus tinha em cumprir as suas alianças feitas no passado, especialmente a aliança feita com Davi e com Abraão. Nós vemos ali no versículo 69, no final, quando ele diz: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Referência à aliança, às promessas que Deus havia feito a Davi, e também no versículo 72, quando diz: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão. Então Zacarias aqui ele está louvando a Deus pelo cumprimento dessas promessas que seria realizado por meio do Messias, o Cristo, esse nenê que logo iria nascer. Nós vimos também semana passada que Zacarias ele expressa a sua total confiança em Deus. Lembra que quando ele estava lá no templo e o anjo apareceu, trazendo aquela promessa, aquela mensagem de Deus de que ele teria um filho. Zacarias ali, ele duvidou, né? Ele ficou pensando, poxa, mas como que isso vai acontecer, né? Olhando para si mesmo, olhando para as circunstâncias, ele teve essa dúvida. E daí ele ficou todo aquele tempo sem falar nada. Mas depois que ele volta a falar, ele realmente expressa sua total confiança nas promessas que Deus havia feito. E daí, lembra, isso foi algo que nós vimos semana passada, que esse cântico nos prepara para o Natal, fortalecendo a nossa esperança, né, de que nós podemos confiar plenamente nas promessas que Deus faz, porque a forma que Deus se revela na sua palavra mostra como Ele é realmente
completamente fiel em cumprir as suas promessas. Isso foi o foco que nós tivemos semana passada, enfatizando esse aspecto, né, dessa esperança que nós temos no Senhor, de que Ele realmente cumpre as suas promessas e que se Ele prometeu, assim como Zacarias aqui falou nos primeiros versículos, nós podemos já considerar essas promessas como já cumpridas, porque Deus, que não falha em cumprir as suas promessas, foi quem fez elas. Hoje, hoje nós vamos focar em um outro aspecto que esse cântico ele também nos desafia. Ao louvar a Deus por essa grande salvação, nós também aprendemos que nós, por meio dessa grande salvação que Cristo trouxe, o Messias, nós somos salvos com um propósito. Se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, você foi salvo, você tem um propósito na sua vida. Às vezes, assim, algumas pessoas, quando falam do Evangelho, né, ou evangelizam, enfatizam mais esse aspecto assim de que nós somos salvos para não ir para o inferno. E é verdade, né? Nós somos salvos realmente da condenação eterna. Mas, além de ser salvos para não ir para o inferno, nós somos salvos com um propósito. E esse propósito é glorificar a Deus nas nossas vidas por meio do nosso serviço. Nós somos salvos do pecado, com o propósito de glorificarmos a Deus por meio do nosso serviço. Esse é o foco que nós vamos ter hoje ao estudar esse cântico. A salvação, ela deve gerar em nós serviço para que Deus seja glorificado. Se você é salvo, essa grande salvação, essa remissão dos seus pecados, a libertação, o perdão e o fato de que nós não vamos ser também condenados no futuro, essa grande e poderosa salvação deve gerar em nós serviço. Nós somos salvos com um propósito. E nós vemos que isso é enfatizado nos versículos 74 e 75. Olha novamente, eu vou ler os versículos antes e depois novamente o versículo 74 e 75. Quando diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão. Zacarias aqui louvando por essa grande salvação. Mas agora, para que Deus estava trazendo essa grande salvação? Versículos 74 e 75. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Para que Deus trouxe essa grande salvação? Para que nós possamos, livres das mãos dos inimigos, o adorar sem temor, em santidade, justiça diante dele todos os nossos dias. Aqui é usada a palavra adorássemos, mas essa palavra aqui, adoração, pode também ser traduzida como prestar culto, como servir. Então, essa grande salvação veio sobre nós para que Deus seja glorificado por meio do nosso serviço. E esse serviço deve ser caracterizado como é descrito aqui nos versículos 74 e 75. A primeira característica que nós vemos aqui é que, visto que Deus nos libertou, nós devemos servir a Ele sem temor. Olha lá o versículo 74. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, sem medo, realmente. O medo é uma coisa assim que nos paralisa, né? Quando nós estamos com medo, nós realmente não conseguimos fazer muita coisa. Mas Deus, Ele nos salvou para que nós sirvamos a Ele
Glorifiquemos a Ele por meio do nosso serviço, sem medo, sem temor. Salmos 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Também Salmo 56, 10 e 11 diz: em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Irmãos, sendo que Deus nos trouxe essa grande salvação em Cristo Jesus, nós devemos servir a Ele sem medo, sem temer realmente. Eu fico pensando como que cristãos, no passado e no presente também, existem cristãos hoje em dia que também sofrem perseguição. Eu fico pensando como cristãos que já foram perseguidos e são perseguidos, se apoiam nessa verdade, de que eles podem servir a Deus sem temor, sem medo, mesmo que isso traga talvez algum perigo e algum risco mesmo para as suas próprias vidas. Imagina só, essa verdade mostra que nós podemos servir ao nosso Deus sem medo, mesmo que talvez isso ofereça algum risco para as nossas vidas. Graças a Deus, né, aqui no Brasil, nós não enfrentamos perseguição religiosa, né, como existem em alguns outros lugares, de perseguirem, prenderem, às vezes até matarem mesmo. Mas, irmãos, às vezes surgem, né, essas boatos, assim, coisas assim, de que no futuro pode haver algo, dependendo de como for as coisas relacionadas à política e coisas assim. E assim, às vezes, o que eu não gosto muito, né? Lógico que a gente tem que ser realista, mas às vezes esses comentários assim surgem de uma forma assim meio sensacionalista, né? A gente vai ser perseguido e tal, e acaba gerando um certo alarde, uma certa agitação para as pessoas, né, em pensar nessas coisas. Mas, irmãos, se algum dia isso acontecer, a verdade que nós devemos ter em mente é essa: de que nós podemos servir a Deus. Deus nos salvou para que nós o sirvamos sem temor, sem medo, mesmo que isso talvez ofereça algum risco às nossas próprias vidas ou ao nosso bem-estar, coisa assim. Nós podemos servir a Deus sem medo. Mas, né, graças a Deus isso não é uma realidade. Devemos orar por aqueles cristãos que sofrem perseguição, para que eles tenham realmente essa ousadia de servir a Deus sem medo mesmo diante dessa situação difícil. Mas embora nós não enfrentemos o medo por causa de perseguição, coisa assim, nós também enfrentamos medo, de certa forma, de outras formas, né? Em outras áreas da nossa vida. Eu acredito que muitas pessoas, inclusive eu, às vezes enfrentam um certo medo de testemunhar, né? De falar, de testemunhar realmente do Evangelho para outras pessoas. A gente fica meio com medo, né? A gente pensa assim, poxa vida, mas como que aquela pessoa vai reagir, né? Será que aquela pessoa vai dar ouvido ao que eu estou falando, né? Será que a pessoa vai reagir bem? Será que a pessoa vai reagir mal? Às vezes a gente encontra esse certo temor. Às vezes a gente encontra um certo temor em fazer aquilo que Deus quer de nós, né? Seja aqui na igreja, seja na nossa família, seja na nossa vida pessoal. Às vezes Deus ele está exigindo algo de nós. Vamos colocar um exemplo aí, talvez na sua família, né? Você talvez estava negligenciando certa área e você vê que Deus ele quer que você tenha uma atitude diferente, talvez com seus filhos, com a sua esposa, ou coisa do tipo assim. Só que daí você fica meio com medo, poxa filho, mas se eu mudar, né, como que isso aqui vai ser aceito e tudo mais? Às vezes a gente sente um certo temor, mas essa verdade, nós somos salvos com o propósito de glorificar a Deus por meio do nosso serviço. E esse serviço deve ser feito sem temor, sem medo. Foi para isso que Deus ele levantou
essa poderosa salvação. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O medo é algo que nos impede realmente de servir a Deus e de crescer até mesmo no seu amor. Então, nosso serviço deve ser caracterizado por isso, né? Nós devemos servir sem temor. Nós vemos aqui também no versículo 75 que o nosso serviço deve ser caracterizado por santidade e justiça. Santidade é algo assim que nós bem conhecemos, né? É realmente separação do pecado, viver de uma forma santa, de uma forma pura, não fazendo aquilo que Deus nos proíbe mesmo fazer, né? Não nos permite fazer. E justiça é fazer aquilo que Deus exige de nós. Então, achei interessante, um comentarista falou que santidade é não fazer aquilo que Deus proíbe. Justiça é fazer aquilo que Deus exige. Então, nós podemos pensar dessa forma, né? Nós devemos servir de uma forma santa, não fazendo aquilo que Deus proíbe e fazendo aquilo que Ele exige de nós. É interessante porque não é só o lado negativo, né, de não fazer certas coisas, mas é não fazer certas coisas e fazer aquilo que Ele exige de nós. Isso está bem ligado também com aquela imagem de Efésios, né, que fala que nós devemos nos despojar da velha natureza e nos revestir da nova natureza. Não fazer aquilo que Deus proíbe e fazer aquilo que Ele exige. Deus nos salvou para que Ele seja glorificado por meio do nosso serviço de forma santa e justa. Como eu falei, não fazendo aquilo que Ele proíbe, fazendo aquilo que Ele exige. Agora, quando a gente pensa nisso, né, irmãos, assim, parece que Deus, o que Ele quer de nós assim, é uma certa perfeição, né? É um padrão alto, é um padrão que, assim, com as nossas próprias forças, a gente realmente não consegue alcançar. Mas o maravilhoso é que Deus, por causa das suas obras em nossas vidas, Ele mesmo nos ajuda a nos desenvolver nesse serviço de uma forma santa e de uma forma justa. Nosso serviço também deve ser caracterizado, nós vemos no versículo 75, em santidade e justiça diante dEle. Nós devemos ter essa consciência de que estamos constantemente na presença de Deus. Isso nos faz pensar, irmãos, que servir a Deus não é algo que a gente faz assim só no nosso tempo devocional, só talvez quando a gente está aqui na igreja, só quando a gente está se dedicando a uma prática espiritual, coisa assim. Servir a Deus é algo constante. Nós estamos constantemente na presença de Deus. Seja aqui na igreja, seja no nosso tempo devocional, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja até mesmo no nosso tempo de lazer. Nós estamos constantemente na presença de Deus. E nós devemos servir em santidade e justiça, com essa consciência de que estamos diante dele. E por fim, essa última característica, versículo 75, santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Nosso serviço deve ser algo durável, todos os nossos dias, algo constante. O oposto de constante é o quê? É inconstância. Né? Nós estudamos há um tempo atrás lá em Tiago, que Tiago ele apresenta uma pessoa inconstante como uma pessoa que pode ser comparada a uma onda do mar, né? Que vai, que uma hora está bem constante, né? Está sempre realmente mudando. Mas nosso serviço ao Senhor deve ser constante, durável. E o que nos dá essa constância? Lembra que nós falamos semana passada? As circunstâncias ao nosso redor mudam, mas o que nos permite ser constantes? A esperança que nós temos no nosso Senhor. Essa grande salvação que Deus nos trouxe por meio de Cristo Jesus. Irmãos, nosso serviço deve ser constante, todos os nossos dias. Estava pensando até, antes de vir para a igreja, nesse sentido,
Irmãos, como é impactante, como que é desafiador, como é um testemunho grandioso, uma pessoa que viveu depois da sua salvação, né? Todos os dias da sua vida servindo ao Senhor. Talvez pensando em uma pessoa que já partiu desse mundo. E aquela pessoa que você realmente viu que ela serviu constantemente ao Senhor todos os dias da sua vida. Eu lembro, eu já comentei isso com os irmãos em um estudo passado, de uma avó minha que faleceu. Que ela, assim, ela não era... Ela tinha um conhecimento dela, era bem limitado, né? Ela não aprendeu a ler para ler a Bíblia e coisas do tipo assim. Mas depois que ela se converteu, ela realmente serviu a Deus todos os dias da sua vida. E hoje, por mais que ela assim, não era uma pessoa assim, muito, como que pode dizer, muito culta ou coisa do tipo assim, eu vejo na vida dela uma pessoa que realmente foi uma pessoa de fé, uma pessoa que serviu ao Senhor todos os dias da sua vida. Isso é um testemunho, irmãos. É algo que realmente nós devemos almejar para as nossas vidas, assim como Paulo falou, né, de que ele estava partindo e ele cumpriu a sua carreira e ele guardou a fé. O nosso serviço, irmãos, deve ter essa característica. Ele deve ser constante, todos os nossos dias. Nós devemos ser, Deus nos salvou para que nós o glorifiquemos por meio do nosso serviço, sem temor, sem medo, em santidade, em justiça, diante dele todos os nossos dias. Esse é realmente o fruto da salvação. Não é aquilo que causa a nossa salvação, nós não somos salvos por isso, mas é o fruto dessa grande e poderosa salvação que Deus nos trouxe por meio de Cristo Jesus. É assim que nós devemos servir ao Senhor. É interessante porque aqui nos versículos seguintes, até aqui, Zacarias ele está louvando a Deus por meio dessa poderosa salvação, esse serviço que nós que realmente Deus nos traz por meio dessa salvação que nós temos em Cristo. Mas aqui do versículo 76 e 77 parece que muda um pouco o foco. Ele tira o foco realmente do nascimento e da obra de Jesus e ele volta o seu foco para João Batista, esse menino que iria nascer, que já havia nascido e que era o seu filho. E o que eu quero notar com os irmãos, nesses versículos seguintes, e considerando um pouco na vida de João Batista, é como ele foi um exemplo de servo. Olha ali o versículo 76 e 77, já anuncia qual que seria o ministério e a missão de João Batista. Diz ali, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. A missão de João Batista era essa, preparar os caminhos para o Messias, para o Cristo. E foi assim que João Batista ele realmente viveu a sua vida, serviu ao Senhor fielmente, cumprindo com essa missão. E pensando nessas características que nós vimos aqui de como deve ser o nosso serviço, nós podemos notar também que João Batista, ele serviu dessa forma. Primeiramente, João Batista ele serviu sem temor. Ele não teve medo realmente de profetizar e condenar o pecado do povo de Israel e de apontar realmente que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Mesmo do rei Herodes, que ele realmente tinha tomado como mulher, a mulher do seu irmão. E ele não temeu em ir e reprovar o pecado de Herodes, mesmo que isso causou a sua prisão e, por fim, a sua morte. Nós vemos que João Batista, ele serviu de uma forma santa, justa e com consciência que estava diante de Deus. Nós vemos isso pelo estilo de vida
que ele teve, né? No versículo 80 aqui nós vemos que ele viveu no deserto até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Em outros versículos nós também temos algumas características da sua vida, né? Ele comia assim, umas coisas meio diferentes, né? Grilos, coisas do tipo assim, uma alimentação, gafanhotos, né? E mel, e se vestia assim de pelos de animais. Isso, não que ele era santo por causa dessas coisas que ele fazia, mas isso demonstrava como ele realmente queria se livrar de distrações, de coisas que pudessem tirar o foco dele dessa sua missão tão especial de preparar os caminhos para o Senhor. Claro, irmãos, que nós não estou falando assim que a gente deve largar tudo e viver igual o João Batista, né? Vamos virar igual os irmãos Amish lá, né, dos Estados Unidos, deve ficar separados assim, da sociedade e tudo mais. Mas, irmãos, é um cuidado que a gente deve ter. Às vezes, as coisas, né, do mundo e tudo mais, e distrações, podem tirar o nosso foco dessa missão que nós temos, desse propósito que nós temos de glorificar ao Senhor. Nós devemos realmente tomar cuidado para que tirar as coisas que tiram o nosso foco de servir ao Senhor fielmente nas nossas vidas. E, por fim, nós vemos que João também ele foi constante. Ele serviu todos os dias da sua vida, mesmo ele tendo sido preso e, por fim, tendo sido até mesmo martirizado de uma forma muito cruel, né? Herodias, que era a mulher do rei Herodes, fez uma certa situação lá onde não teria como o rei não decretar a morte de João Batista, e por fim, ele mesmo sem querer, sendo contra a sua própria vontade, Herodes mandou que a cabeça de João fosse arrancada. Imagina só, uma coisa assim, muito triste, muito horrível, realmente. Mas João, ele serviu todos os dias, mesmo chegando ao ponto de ter que morrer realmente por cumprir com a sua missão. Embora sendo pecador e sujeito às mesmas dificuldades que nós, João Batista nos deixou um exemplo de serviço, sem temor, santo, justo diante do Senhor em todos os seus dias, por causa da obra de Deus na sua vida. Uma outra característica que eu gostaria de notar na vida e no serviço de João Batista, que não está aqui, mas considerando na sua vida como um todo, foi a sua humildade. Ele foi realmente uma pessoa humilde. Ele sabia muito bem qual que era a sua missão, que era preparar os caminhos do Senhor. O que ele devia fazer não era apontar para si mesmo, mas apontar para o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a sua humildade em alguns momentos, né? Lá em Lucas 3:16, os irmãos podem, aqui pertinho, olha lá em Lucas 3:16, acontece uma coisa bem interessante aqui. Olha lá, diz João, vou ler o versículo 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só que interessante aqui, né? As pessoas, elas estavam pensando que João talvez seria o próprio Cristo. Mas o que ele faz? Ele sabia qual que era a sua missão. Ele sabia que ele não era o próprio Cristo. Então ele deixa bem claro: olha, vocês sabiam muito bem, eu sempre falei para vocês, eu não sou o Cristo. Na verdade, o Messias, ele sabia tanto da sua indignidade, que ele sabia que ele não era digno de desamarrar as sandálias dos pés do verdadeiro Messias do Senhor. Humildade. Nós vemos a sua humildade também, não vamos abrir, mas lá em Mateus, quando Jesus foi até João para ser batizado, qual foi a reação de João? Ele falou assim:
Ele tentou convencer Jesus de que, na verdade, quem deveria ser batizado seria ele, e não ele batizar Jesus. Ele reconhecia a sua humildade, como ele era realmente indigno. Mas, por fim, eu quero notar, e eu vou pedir para que os irmãos abram para João 3, que nós vamos terminar aqui, para vermos mais esse trecho aqui sobre a humildade e esse exemplo de humildade de João, do versículo 25 ao 30, de João 3. É bem interessante também o que acontece aqui. Olha o que diz. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e esse judeu a respeito da purificação, muito provavelmente a respeito do batismo. Qual que era o batismo mais eficaz, né? O batismo de João ou o batismo de Jesus? E daí os discípulos vão até João e falam: olha, aquela pessoa, que era se referindo a Jesus, que ele deu testemunho, as pessoas estavam deixando de seguir João para seguir a ele, para seguir Jesus. E daí eles levantam essa discussão: mas isso não está certo, né? As pessoas devem seguir você e não ele. E olha o que João fala no versículo 27 até o versículo 30, mostrando a sua humildade. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. João, ele expressa realmente aqui a sua humildade. Ao invés dele falar assim: não, é verdade, né? Estou perdendo seguidores, eu quero que as pessoas me sigam. Ele entendia qual que era a sua missão e o seu propósito, o seu serviço, que era preparar os caminhos para o verdadeiro Senhor, para Cristo. A função dele era apontar para o Senhor Jesus Cristo. E foi isso que ele fez. E o segredo aqui está no versículo 30, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Ao servir, irmãos, não devemos procurar atrair atenção para nós mesmos. Devemos diminuir para que Cristo seja visto. O foco não é nós quando nós servimos. O nosso foco deve ser apontar as pessoas ao Senhor. Que as pessoas não nos vejam, mas que aquilo que nós fazemos contribua para que as pessoas vejam e conheçam a Cristo. Eu achei uma história bem interessante que eu queria ler para os irmãos relacionado a essa questão da humildade, como que deve ser o nosso serviço. O nome da história é O Portador da Luz. Presta atenção no que diz essa história, é bem interessante. O Deus de grandes feitos me deu uma tocha para levar. Erguia bem alto, acima de mim, no espaço escuro e tenebroso. E imediatamente, com altas hosanas, uma multidão aclamava a luz e seguia-me, enquanto eu ia levando minha tocha através da noite sem estrelas. Enlouquecido pelos louvores da massa e inebriado de vaidade, esqueci-me que era a tocha o atrativo de toda aquela gente. Imaginei que seguiam a mim. Lentamente, porém, esmoreceu-se-me o braço que sustinha o luminoso facho, e os pés cansados foram tropeçando no acidentado caminho. Caí com a tocha debaixo de mim. Num instante se extinguiu a luz, e eis que da multidão saiu um jovem, com poderoso brado apanhou a tocha fumegante e de novo a ergueu bem alto. E soprada pelo vento do céu, ela reacendeu as almas dos homens. E enquanto eu ali estava,
em trevas. Os pés da multidão me passaram por cima e prosseguiram avante numa forte aclamação. Quanto a mim, na escuridão profunda, aprendi esta gloriosa verdade. É a tocha que a multidão segue, seja quem for dela o portador. É a tocha, é a Cristo que as pessoas seguem e não a nós. Não importa quem que está carregando essa tocha, é a Ele que as pessoas devem seguir. E o nosso serviço deve ser caracterizado por isso. Humildade, apontando realmente para o Senhor Jesus Cristo. Nosso serviço deve contribuir para que as pessoas sigam a Cristo e não a nós mesmos. Esse cântico, além de nos preparar para o Natal, fortalecendo a nossa esperança, ele também nos mostra essa importância de servirmos a Deus com essas características, sem temor, de forma justa, santa, diante de Deus todos os nossos dias, e de uma forma humilde, apontando para Cristo. Afinal de contas, o Senhor, o próprio Deus, Ele veio a esse mundo para morrer, mas a sua vida foi caracterizada pelo quê? Serviço. Nossa vida deve ser caracterizada por isso também. Devemos servir ao Senhor fielmente. Amém?